Caros amigos e amigas, com muita alegria nos dirigimos a todos e a todas, desejando que o Mestre e amigo Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós. Hoje fomos convidados a refletir em torno de um tópico que está dentro do capítulo 15 da obra Educação dos Sentimentos, do autor Jason de Camargo, obra editada e publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa FERGS. Meus amigos, este tópico tem um título provocativo e não é por menos que o autor o faz. Chama-se Permita-se, fazendo um convite para que o seu leitor, e nesse momento para que todos nós, nos permitamos alguns comportamentos que, segundo o autor, produzirão paz, serenidade, equilíbrio para si e para suas relações. Então é com esse convite do autor Jason de Camargo que nós convidamos você que nos assiste, que nos escuta nesse momento, para permitir-se também, assim como nós outros, alguns comportamentos, algumas atitudes que possam trazer um pouco mais de serenidade, de equilíbrio para todos nós. Nós vamos, com a licença dos nossos amigos, fazer a leitura do tópico. São apenas 5 tópicos que o autor faz esse convite, com pequenas sentenças declarando a compreensão a respeito do tema. E nós faremos a leitura muito breve e a partir daí teceremos alguns comentários também muito breves, porque a profundidade do tema ela também se faz acompanhar pela sua simplicidade, o que é uma característica das boas obras espíritas, e nós vamos aproveitar disso então para fazer uma pequena leitura e um breve comentário. Permita-se trabalhar. Trabalhe sempre de acordo com as suas possibilidades. Sempre temos condições de realizar alguma coisa e não esqueça que é através do trabalho que você progredirá. Então, antes que alguém possa pensar, bom, mas eu já trabalho há muito tempo. Chegou o momento da minha aposentadoria, eu gostaria de descansar. E o convite que me é feito nesse momento para que eu trabalhe mais. Não seria um contrassenso? Não seriam as forças do mercado, os impulsos capitalistas, as necessidades puramente materiais que nos levariam a esse comportamento? Talvez numa leitura mais apressada cheguemos a essas conclusões. No entanto, na doutrina espírita, como uma filosofia o requer, existe um certo entendimento que nem sempre é compatível com aquele que nós temos a priori a respeito dos assuntos. Ao falarmos de trabalho, a visão do mundo muitas vezes se resume a um esquema de trocas, de livre comércio, de forças que se contrapõem entre aqueles que detêm o capital e os meios de produção e aqueles que trabalham, dependendo do viés filosófico, econômico que nós avaliarmos ou analisarmos e definirmos o que é trabalho. No entanto, como uma filosofia o exige, a doutrina espírita define trabalho a seu modo. E como ela é uma doutrina filosófico-científica religiosa que trata do espírito imortal, essa definição não poderia deixar de atender aos anseios do espírito imortal. Ela precisa ir além das questões materiais, das relações de troca, que também são importantes, mas que no contexto desta pequena reflexão tem um entendimento pouco aprofundado ou diferente daquele que nós estamos acostumados a fazer. Portanto, o trabalho na visão espírita, e nós encontramos essa definição em O Livro dos Espíritos,
é toda a ocupação útil. Tudo aquilo que nos torna úteis para a sociedade, para a nossa família, para o outro. Então o trabalho ele se dá assim, através de relações, através do convívio, do contato com outros. Mas se dá de um ponto de vista particular, de nos colocar como alguém que é útil através do seu esforço. Alguém que entrega alguma coisa que é importante para aquele que recebe. Independente aqui do valor comercial, econômico, material daquela ação. Então, o trabalho profissional, ele pode ser trabalho segundo a definição espírita, como pode não ser. Porque ele pode ser um trabalho que atende apenas aos meus anseios egoísticos e que não tem uma utilidade para a sociedade. Ele não é, de fato, alguma coisa que agrega algum valor, que de alguma forma contribui para a experiência humana na Terra. Podemos alinhar essas duas perspectivas e podemos transcendê-la, tendo experiências, como por exemplo através do trabalho voluntário, através das ações que nós realizamos em prol dos nossos familiares, que não necessariamente seriam entendidos de forma comum na sociedade como trabalho. Então tudo que nos coloca de um ponto de vista de utilidade a outrem é trabalho. Nós encontramos essa definição exemplificada na parábola dos talentos em O Evangelho. E essa parábola ela é trabalhada por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós deixamos aqui como referência para quem quiser se aprofundar no tema. E essa parábola ela justamente nos convida à aplicação dos talentos que todos temos. O talento da inteligência, o talento dos trabalhos manuais, o talento do nosso ouvir atentamente as necessidades do outro. O nosso talento de silenciar diante dos desafios que muitas vezes nos exigem a introspecção. Então esses talentos, quando aplicados ao bem coletivo, ao bem comum, é trabalho. Nós observamos na oração de São Francisco uma sentença que nos faz exatamente esse mesmo convite, quando ele diz que é dando que se recebe. É quando eu me coloco à disposição de outrem que eu recebo para mim mesmo. Porque se o trabalho é útil, ele é útil para aquele que trabalha, tanto quanto para aquele que recebe. E também, se nós ampliarmos a nossa visão, podemos dizer que o trabalho é o meio de nós combatermos o egoísmo, porque ele não se dá, nessa perspectiva espírita, apenas para atender os seus próprios interesses. Permita-se trabalhar. Na sequência, o autor continua. Permita-se ser saudável. Cuide de seu corpo. Evite agredi-lo com vícios ou alimentação inadequada. Mexa-se. O bem o espera. Interessante. É curioso, porque muitas vezes, por tratarmos do Espiritismo como uma filosofia do espírito, de que ela trata apenas das questões mentais, morais, do pensamento, do sentimento, quando na verdade a experiência humana na Terra se dá através de um corpo material, de um corpo físico, e isso não é de forma alguma ignorado pelo Espiritismo. Pelo contrário, quando nós estudamos em O Livro dos Espíritos as leis morais que tratam da vida do espírito, das leis que regem o seu comportamento, aquilo que ele pode aprender ou tirar de benefício dessas experiências, tanto quanto o que possa lhe prejudicar a sua felicidade e ao seu desenvolvimento, ao seu progresso, essas leis estabelecem não só aquilo que se passa com o espírito alhures fora do corpo físico, trata também daquilo que se dá na matéria, porque a experiência material ela é útil, ela tem propósito para este espírito imortal.
E é sob esta ótica, sob esse ponto de vista, que nós analisamos a saúde. Não é a saúde como um fim em si mesmo. Não é a saúde como uma forma de exaltação do corpo, de um hedonismo, ou mesmo de um exibicionismo das belas formas, da saúde, da força física. Isso tudo atende a um propósito de realização pessoal e espiritual. Porque é através desse veículo corporal que nós realizamos as nossas ações no mundo. E quando ele adoece, isso prejudica ou atrasa a nossa marcha. Como um equipamento bastante sensível, que precisa de cuidados, o nosso corpo. Ele, que é esse instrumento de trabalho do espírito, precisa, da mesma forma, de atenção. E alguns hábitos angulares, inclusive citados pelo autor no trecho que nós lemos, são fundamentais, como, por exemplo, a alimentação. Uma boa alimentação. E aqui nós poderíamos falar das diferentes formas de dieta, de cuidado com o alimento, de alimentos a serem evitados, mas isso não é o nosso propósito. Para isso nós temos outras ciências do mundo, como por exemplo a nutrição, a nutrologia, que vão tratar dessas questões que para nós são menos importantes nesse momento. O que nos importa aqui é identificarmos no alimento aquilo que sacia as necessidades do corpo. Não para atender necessidades emocionais, que muitas vezes é o que nós fazemos. Descontamos a frustração, a ansiedade, a raiva no alimento. Comemos de forma compulsiva. Não cuidamos daquilo que estamos ingerindo, sem observarmos muitas vezes nos rótulos dos produtos a carga química que nós estamos consumindo apenas pelo prazer de um alimento hiperpalatável e não por aquilo que ele proporciona para o nosso corpo, como o combustível o é para o automóvel. Dificilmente nós vamos abastecer o nosso carro com combustível errado. A gente sabe que se fizermos isso, o motor não funciona. Se nós soubermos que um determinado posto de combustível teve algum problema com o fornecimento do seu combustível, a gente vai abastecer em outro. Mas normalmente, não raro, nós não temos o mesmo cuidado com aquilo que nós comemos. Então, alimente-se bem, cuide da sua alimentação. Ah, mas eu não sei como fazer isso, ou isso é muito caro. Hoje nós temos conteúdos abundantes que nos auxiliam a identificarmos hábitos mais saudáveis para a nossa alimentação na internet. Muito fácil, basta a gente dedicar um pouquinho de tempo para isso. Porque isso é algo importante, porque isso é algo que vai nos trazer saúde. A hidratação, a importância de nos hidratarmos, tomarmos água, um hábito simples, algo comum e barato e que muitas vezes é relegado, é deixado de lado. Especialmente na nossa cultura, tomamos muito chimarrão, ou sucos, ou outras bebidas, quando na verdade é através da hidratação da água que nós vamos regular os hormônios, a nossa capacidade de regeneração dos tecidos. É através da água que nós vamos fazer tudo isso. A atividade física, porque o corpo precisa de movimento. Mexa-se, diz o autor. Mas eu não tenho tempo para uma academia, eu não tenho condições de pagar um personal, mas eu posso fazer uma caminhada ao redor da quadra. Eu posso levantar pesos dentro da minha própria casa, arredando os móveis, limpando os cômodos. É atividade física. É através desse movimento intencional, que nós vamos colocar o corpo em atividade. Exercitar esses músculos que foram construídos através de milênios de evolução para que eles estivessem em atividade, em movimento. E quando nós paramos demasiadamente, o atrofiamos. E com isso, as dores, a doença, muitas vezes são curadas ou pelo menos remediadas através da atividade física do movimento. O sono, a importância de dormirmos bem.
de termos as horas de sono necessárias para o refazimento da nossa saúde, de preferência não dormindo muito tarde, não acordando muito tarde, aproveitando do momento do dia que evolutivamente foi selecionado, ou que nós nos adaptamos para que fosse o momento de dormir, aquele momento que não temos a luz natural, aquele momento em que o nosso ciclo circadiano já se prepara para o relaxamento, para o refazimento físico. E muitas vezes nós mudamos a nossa lógica, a nossa rotina de trabalho, varando a madrugada com atividades extenuantes e depois tentando recuperar isso durante o dia através do café, através de outros estimulantes, isso trazendo sérios prejuízos para a nossa saúde. A conta vem cedo ou tarde. Tenhamos cuidado com isso. Gerenciamento do estresse, importantíssimo. Observarmos o meio onde nós estamos, aquilo que ele produz de agressão física e mental. A mudança, muitas vezes, de comportamentos, de hábitos, de atitudes, de relacionamentos que se fazem necessárias para a manutenção da nossa saúde. Tentando mudar aquilo que a gente sabe que pode e muitas vezes nos afastando daquilo que a gente sabe que nos faz mal. E aí cada um precisa avaliar. E isso não é uma atividade muito fácil. Aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz mal. Permita-se retirar as preocupações, diz o autor. Observe, as preocupações desaparecem quando você está confiante na vida. Preocupar-se ou não é apenas uma questão de opção mental. Se o pensamento não é bom, troque-o por um melhor. Você é dono dele. E é curioso, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos de ajuda do terapeuta, do amigo, do atendente fraterno na casa espírita, ou do profissional habilitado para tal, dentro dos consultórios psiquiátricos, dos psicólogos, enfim. Mas lidar com o nosso pensamento, apesar de não ser uma coisa simples, uma coisa fácil, é como diz o autor, os pensamentos são nossos, nós os podemos mudar. E às vezes o que nos faz mal é apenas uma crença. Aqui quando nós falamos crença, é aquele pensamento, aquela ideia que nós temos sobre nós ou sobre as circunstâncias que só existe como verdade dentro da nossa cabeça. Só existe como verdade porque nós pensamos assim. Nós nos consideramos pessoas incapazes, improdutivas, difíceis e usamos essa crença como uma lente e enxergamos a vida através dela. Parece que tudo acontece na nossa vida porque nós somos daquele jeito, quando na verdade é apenas uma ideia, um pensamento, uma crença que nós temos a nosso próprio respeito. Essas crenças que nos limitam, porque ao dizer para si mesmo que eu sou assim, eu não consigo ver contextos em que eu possa ser diferente. Quando nós falamos, por exemplo, a importância da atividade física, a pessoa pode dizer, mas eu não me identifico como alguém que gosta da atividade física, eu sou sedentário. Aí nós nos rotulamos e passamos a ver a vida com as lentes do sedentarismo. Não conseguimos nos imaginar fazendo atividade física, porque para nós a atividade física é sinônimo de... E aí nós temos a imagem do atleta, da pessoa forte, da que supera os obstáculos, daquele super atleta, homem ou mulher, do triatlon, do Ironman, o jogador de futebol, quando na verdade a atividade física é algo muito mais simples e acessível a todos. Mas quando nós temos essa lente do que é ser sedentário, essa crença do que é ser sedentário ou ser ativo, e separamos essas coisas de forma tão oposta, tão diametralmente oposta, fica difícil nos enxergarmos numa condição em que nós possamos nos definir como alguém ativo, porque nos definir como alguém ativo para nós, no nosso pensamento, é o mesmo que nos definirmos como um atleta de alto rendimento, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é uma crença. E assim muitas das nossas dificuldades na vida vêm dessas crenças que limitam o nosso comportamento, que são apenas pensamentos nossos a nosso próprio respeito, ou a respeito das circunstâncias.
Crenças também podem ser entendidas como preconceitos, aquelas ideias que nós estabelecemos a respeito das coisas, dos lugares, lugares que nós não frequentamos porque temos preconceitos, pessoas com quem não convivemos porque temos preconceitos e por aí afora. Isso é alguma coisa que pode ser mudada. Mas a gente só muda aquilo que identifica, então é importante identificarmos as nossas crenças, o que nós pensamos sobre as coisas e sobre nós mesmos. Mudar o foco, pensar em outra coisa. Se aquilo está nos desagradando, por que não deixar de lado? Muitas vezes os problemas que nós tentamos atacar, entender as nossas próprias questões, as nossas dificuldades, muitas vezes se resolve não pensando sobre elas, dando um tempo, tentando avaliar como alguém que olha de longe. Mas para ter esse distanciamento, primeiro eu preciso me distanciar. Primeiro eu preciso dar esse tempo e não pensar sobre aquilo. Bom, agora eu não vou pensar sobre isso. Está me fazendo mal, eu não vou pensar sobre isso. Num outro momento eu retomo. E é interessante porque com o tempo as questões vão sendo resolvidas, não raro, sozinhas. E nós vamos tendo a condição de avaliar que realmente naquele momento estávamos exagerando, catastrofizando. Nem sempre é possível fazer isso sozinho, como já dissemos. Não raro é necessário a ajuda do profissional. A racionalização, muitas vezes nós estamos com pensamentos que nos deixam para baixo, que nos derrubam, mas que seriam facilmente resolvidos com um simples questionamento. Às vezes o que nos deixa para baixo é o pensamento a respeito do que os outros pensam a nosso respeito. Pois bem, a gente não tem clareza sobre os próprios pensamentos, quem dirá sobre o pensamento que os outros têm a nosso respeito? O que será que fulano pensa? O que será que fulano acha? E o fulano muitas vezes nem lembra da nossa existência. E nós estamos lá preocupados do tipo de impacto ou reação que possamos ter causado. Como nós somos criaturas muito egoístas, podemos dizer sem sombra de dúvida, muito pouco tempo se perde pensando em nós. O outro gasta muito mais tempo pensando nele mesmo, assim como nós gastamos muito mais tempo pensando em nós mesmos. Então nos despreocupemos com isso também. Permita-se ser bom. Jason diz o seguinte: a bondade modificará sua vida porque ela nasce no coração. Opte sempre pela bondade e você será uma pessoa que viverá em paz. A bondade tem um poder regenerador extraordinário. Para ser bom, precisamos das relações, precisamos nos relacionar uns com os outros. Ninguém é bom só para si mesmo, porque a bondade é uma atitude social. Estar em contato com os outros, tratar as pessoas com educação, com respeito e gentileza. Isso já é ser bom. Especialmente no mundo em que nós vivemos, das relações aceleradas, muitas vezes descartáveis, desse mundo líquido, como diria Bauman. O simples fato de nos importarmos uns com os outros, de dedicarmos o nosso tempo para ouvir, para tratar com respeito, com educação ou com gentileza, já é um ato de bondade. E diria mais, de coragem, inclusive. Então, meus amigos, permitam-se ser bons e comecemos pelas nossas relações mais próximas, dando a atenção, o carinho, ou pelo menos o nosso respeito, a nossa gentileza, àqueles que convivem conosco. E, finalmente, para encerrar, permita-se ser iluminado. Ilumine seus pensamentos e suas atitudes através de sentimentos nobres. Acredite nisso e verá outros patamares de felicidade humana. Em outras palavras, permita-se ter um modo mais elevado de vida, de prazeres mais elevados, de atitudes mais elevadas, de pensamentos mais elevados, que vão além do terra a terra, das questões do cotidiano. Através da arte, da cultura, da boa leitura, da reflexão, que naturalmente a doutrina espírita nos oferece, não é o único recurso que a providência divina coloca à nossa disposição para tal, mas é um importante recurso que está à nossa disposição. E aí, os convites que nos é feito, que nos são feitos nesse momento, são justamente esses: prazeres mais elevados, alegrias mais elevadas. Não o prazer da alimentação, não o prazer
daquela série, daquele filme, mas um prazer que vem dessa arte mais elevada, de uma boa música que transcende o tempo, de um bom livro, de uma boa história, de uma boa experiência de vida que muitas vezes se dá fazendo uma caminhada num bosque, em contato com a natureza. Permita-se ser iluminado pela experiência humana de forma mais elevada, através das suas atitudes, dos seus sentimentos, de uma forma em que nós possamos transcender a experiência do aqui e do agora. Deixar o nosso coração se envolver com a perspectiva de um futuro melhor, mais feliz, mais alegre. E aí nós poderíamos nos questionar, mas será que esse não seria um jeito falso de viver? Eu não perderia a minha autenticidade porque eu estou sendo convidado a ser bom, a agir com educação, respeito e gentileza, quando muitas vezes eu não quero ser gentil. Eu estou sendo convidado a ter prazeres mais elevados, quando na verdade a vida está me convidando diariamente a resolver problemas e mais problemas no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha família. Não seria uma forma falsa de experimentar essas coisas mais elevadas da vida? Mas a vida é isso, é um treino para que nós possamos alcançar patamares mais elevados. A gente só consegue fazendo isso aonde nós estamos. A espiritualização do ser não se dá como um momento de elevação em que ele, contemplando o nada, contemplando a natureza, em algum momento ele se ilumina e começa a perceber a beleza, se sente mais equilibrado. Meus amigos, isso não irá acontecer conosco, porque a experiência humana nos desafia diariamente. Mas a forma que nós temos de nos espiritualizarmos, de avançarmos, é justamente a forma como nós lidamos com essas situações, com equilíbrio, com ponderação e fazendo o nosso melhor a cada dia para mudarmos, inclusive aquelas crenças sobre nós mesmos. Ah, mas eu sou assim. E quem disse que eu sou assim, se não eu mesmo? Então eu mesmo posso dizer, eu sou diferente. E começar a agir de forma diferente. E treinar a partir do comportamento os meus pensamentos. Pensamentos moldam comportamentos, comportamentos moldam pensamentos. Essa via de mão dupla se dá justamente porque o espírito imortal precisa de um corpo para estar aqui na Terra. E esse corpo que se comporta, que tem atitudes, que tem necessidades que precisam ser atendidas, experiências impactam na forma como o espírito imortal pensa, com uma via de mão dupla pelo ambiente onde nós estamos, pelas experiências que nós temos. O nosso sensório está sendo bombardeado a todo momento pelas nossas percepções visuais, auditivas, do tato, do paladar, e isso impacta a forma como nós interpretamos e pensamos o mundo. E a forma como nós pensamos o mundo, as nossas crenças, os nossos pensamentos impactam na forma como nos comportamos. Essa via de mão dupla, ela precisa ser bem ajustada. E para que a gente possa bem ajustá-la, permitamos-nos a iluminação através destas pequenas mudanças no dia a dia. É que certamente nós vamos mudar de forma substancial lá na frente. Com paciência, com calma, certamente nós alcançaremos um patamar melhor do que estávamos, sem nos compararmos necessariamente com ninguém. Agradecidos por mais esse momento de reflexão, agradecidos ao nosso autor Jason de Camargo pela obra Educação dos Sentimentos, nós nos despedimos dos amigos, agradecendo a sua atenção, desejando-lhe muita paz e que possamos nos reencontrar em breve. Até mais.